uma palavra profética, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, gente, vocês estão me vendo, eu achei meu óculos. Depois de quase 2 anos que o meu óculos tinha sumido assim, de uma forma assustadoramente. Ontem ou foi anteontem. Ontem ou foi anteontem, acharam dentro de um saco, dentro da caixa do Data Show. Rapaz, eu não sei não, viu? Eu vou dizer, viu? Não tem nada encoberto que não seja revelado, né? O nosso muito bom dia, para quem tá chegando agora. Deus abençoe. Hoje, terça-feira, com cara de segunda-feira, já pensou, Aleluia. né? Pois é, a gente acorda meio bugado, né? Quando tem, assim, esses benditos feriados no meio da semana e deixa a gente assim meio troncho, mas glória a Deus, estamos aqui nos preparando para uma grande festa em Juazeiro, onde Deus vai derramar o seu poder. Dia 19 estaremos em nome de Jesus na Igreja Missão pela Fé, na Avenida Ailton Gomes 1063, lá no bairro dos Franciscanos, com a Marleide Duarte, com a minha querida pastora Lúcia. Irmãos, vai ser uma palavra poderosa que vai impactar você e vai executar, aleluia, coisas tremendas que você com certeza talvez esteja esperando ao longo desses dias para ser ministrado. Vai ser tremendo. Estarei no programa com a nossa querida Marleide a partir das 3 horas na TV Vale. Vai ser uma bênção do céu para a glória de Deus. E à noite estaremos lá, em nome de Jesus, na igreja da pastora Lúcia, na Avenida Ailton Gomes 1063, no bairro dos Franciscanos. No sábado à tarde eu vou dar uma passada na Igreja Assembleia de Deus, profetizando a palavra com o pastor Márcio Elias e a pastora Nádia, na rua Santa Inês 285, também no bairro dos Franciscanos. Vai ser uma palavra rápida, tá bom? Mas à noite vocês vão ver o que é um impacto profético ali no Maison Buffet com o meu querido Diácono Savinho. À tarde é só uma passadinha lá para abraçar os irmãos, para conversar com vocês, liberar palavras proféticas, mas à noite teremos uma grande celebração ali na rua Fiscal José Soares, 119, no bairro dos Salesianos. Estaremos levando 3 palavras poderosas, 3 ministrações tremendas. E eu quero, em nome de Jesus, convocar meus amigos e meus irmãos que moram aí na cidade de Juazeiro do Norte para estarmos juntos. Será assim um momento profético. Uma irmã me ligou: pastora Ivna, minha pastora me convocou para eu ir para uma obra com ela, não sei aonde. Eu disse assim: conversa com a tua pastora, porque tu tá com ela aí toda hora, tá com ela aí todo tempo. Pede a ela aí que ela libere você, que eu tenho certeza que ela não é menina e nem egoísta. Ela vai saber que eu não moro aí, você me ama e você vai poder estar com a gente celebrando para a honra, glória e louvor do nome santo do Senhor. Então marca aí teus amigos, faz a tua caravana, vem buscar de Deus, porque quem está marcando esse encontro é o Senhor. Em meio à pandemia, Deus leva profeta para a cidade, é para levar vida. Então eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa, bendita, santa. Eu vou precisar do meu celular hoje. Aleluia, bota logo nos grupos e me tá bom? Deus vai mover céus e terra e vai entrar com a providência nas nossas vidas para honra, glória e louvor do nome santo do Senhor. Estou com preto com isso daí. Deus hoje tem bênção para nós, tá bom? E eu quero aqui já falar que hoje eu estou com a minha querida pastora Roseni e ela tem algo do trono de Deus. Vai falar hoje sobre os transtornos da ansiedade, que vai com certeza trazer edificação e crescimento para o meu e para o seu coração. Bom dia, pastora Roseni. Bom dia para todos vocês que estão aqui na rádio, não é? O Irapuru 91.5 Rádio Gospel. Não é isso? Morada Nova, Gospel Juazeiro, Gospel Ubajara, minha gente linda do coração. Ela misturou tudo, ela misturou tudo. Eu tô ela aqui o papel. Tudo. A Irapuru é em todo o sertão. Meu Deus do céu, gente. Lá embaixo, ó, o Irapuru é em todo o sertão central e no Vale do Jaguaribe. A Gospel é que é em Morada Nova, todo o Juazeiro do Norte e toda a Ubajara. Mas não tem nada não, o importante é que tá aí, não, né? o importante é que eu tô me esforçando para virar uma radialista, mas eu consigo no nome santo de Jesus. Ela tá aí também, bom dia. De forma que eu quero dar um bom dia para todo mundo que me escuta
escuta no sertão, em todo lugar, que essa rádio alcança. Eu quero dar o meu bom dia cheio da paz, da graça, da unção de cura, não é, dessa unção de libertação que eu carrego comigo, que Deus me deu, e eu quero transmitir para você. Para vocês que estão aqui no Facebook, acompanhando a gente, a Clínica da Alma chegou aqui no programa da pastora Ívida Medeiros para trazer óleo de cura. A Clínica da Alma chegou aqui no meu Instagram, pessoal que me segue, beijo no coração, porque vocês são do coração. Então nós vamos trazer hoje um tema que é importantíssimo, que hoje atualizadíssimo, porque hoje ocupa inclusive o ranking das doenças mentais, das tribulações humanas. E faz tempo que ela persegue as pessoas, né, pastora? Porque é verdade. Já está escrito na palavra desde sempre que esse mal é um mal que sempre persegue a galera, né? Então, exatamente isso. Eu vou falar hoje sobre crise de ansiedade, fazer um paralelo da crise de ansiedade psicologicamente, mostrando sintomas para você saber, mostrando também caminhos de tratamento quando precisa, mas também mostrando como a palavra de Deus trabalha e a palavra de Deus oferece a cura divina no Senhor. Isso é muito importante porque a fé, ela pode muito. Então eu gosto sempre de trazer o que a ciência fala, para que quando a gente percebe que o caso excede, o caso precisa do tratamento, a pessoa ir buscar o tratamento. E eu gosto de terminar com a oração da fé, com a orientação da palavra de Deus, porque a fé também opera maravilhas. É verdade, eu tenho aqui vários testemunhos, viu, pastora, de pessoas, inclusive um que me chocou e me chamou muita atenção, de uma garotinha de pelo menos 7 anos de idade. Ela teve um projeto, sim, de dor muito precoce. A sua mãe, ela se suicidou, ela não tem ninguém a não ser uma tia torta mesmo assim, que só o sangue na qual ela vive com ela. E essa criança, ela tinha no seu coração já semente de fé plantada. E uma pessoa que cuida dessa criança estava ouvindo a nossa programação, pastora, na terça-feira passada. E o que aconteceu? Ela, quando a pastora a gente começou a orar, que Deus Senhor começou a me usar para ministrar sobre crianças violentadas, crianças atribuladas, crianças angustiadas. A pastora Roseni começou a orar, e a criança começou a orar com a pastora Roseni. Dizia: Deus é fiel, Deus está curando. E aí chamou a atenção das pessoas que estavam ali, porque nunca aquela criança havia declarado nenhuma palavra. E a pastora ia orando, e ela seguia todas as suas palavras, pastora, assim, que lindo, como um verdadeiro assim, direcionar. E eu me emocionei muito, porque Deus, o Senhor, tem usado essa programação especificamente para fazer assim uma verdadeira limpeza, uma verdadeira faxina, uma verdadeira quebra de cadeias. Amém. E essa criança, verdadeiramente, ela disse: eu sei, Senhor, que você está quebrando. Que lindo. Oh, glória! É verdade, gente, através dessa transmissão pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelas rádios, eu creio demais. Deus é um Deus que não tem limite, Ele não tem fronteiras. O poder de Deus alcança, o poder de Deus opera milagres e maravilhas. Então fique ligado nessa manhã, vamos receber cura divina, cura e libertação da ansiedade que atormenta a sua vida, tá certo? Ótimo. Então, deixa eu te dizer, o que é a ansiedade? A ansiedade faz parte da vida. Valha meu Deus, doutora, a ansiedade é comum, é importante nós entendermos isso. A ansiedade é um mecanismo de medo normal. Medo é uma emoção necessária. Todos nós precisamos ter medo. São emoções importantes, básicas da nossa estrutura psíquica comum do ser humano. É importante ter medo, né? Sim. Tem gente que diz: negócio de medo tem que ter. Se você não tiver medo, você não vai ter limites. E a sua vida vai correr risco, inclusive. Uma pessoa que não tem medo é uma pessoa sem limites. E aí vai fazer loucura na vida. Nem vai existir por muito tempo, inclusive. Então, veja bem. A ansiedade, ela é um mecanismo de autoconservação em nosso psicológico. Então, é normal nós termos uma medida de ansiedade.
Agora, o perigo é quando a ansiedade ela ultrapassa, quando a ansiedade ela passa os limites do medo, ela já se torna acima. O manual de diagnóstico diz o seguinte: o sentimento de ansiedade é a antecipação de alguma ameaça futura. Ela está associada ao medo e gera uma sensação de tensão. O medo toma conta, a partir disso a pessoa começa a evitar lugares, situações, a pessoa começa a desenvolver um distúrbio emocional, um sentimento de insegurança intensa e um perigo iminente dentro dela por tudo. Ela passa a não frequentar mais ambientes, ela começa a ter medo de ir para lugares públicos, ela começa a ter medo de ir para lugares, inclusive até para sair de casa. Quando esse medo começa a limitar a sua vida comum, normal, então adoeceu. Virou doença. Virou a ansiedade patológica, a ansiedade adoecedora, certo? Isso acontece sozinha, porque, como a senhora falou, a pessoa já tem o medo como um dos fatores que fazem parte da composição humana, ou é desenvolvido por intermédio de alguns traumas, por intermédio de algumas experiências que foram ruins, e a pessoa se utiliza desse medo para se proteger, pastor. A ansiedade é uma resposta emocional provocada pelo medo. Ok? Pelo medo, ela pode vir por uma série de situações. O trauma citado aqui pela pastora Ivna é um elemento fundamental. O trauma sempre vai ser citado em várias situações de problemas emocionais, em várias. Não vai ser diferente com a ansiedade. Então, um trauma, uma vivência ruim na história de vida vai ocasionar uma crise de ansiedade por causa do medo lembrado? Vai, pode sim, certo? Assim também como pode se desenvolver uma crise de ansiedade por outros medos. A pessoa exposta a vários assaltos. Eu trato muitas pessoas assim, que passaram por vários assaltos, várias ocasiões de serem assaltadas. A pessoa começa a desenvolver um mecanismo de defesa acima do limite, de tanto ter sido agredida por assaltantes. Então, o sistema de medo nela rompeu os limites. Então, ela fica descontroladamente no medo. Pânico, né? E aí desenvolve crises de pânico, que já são sintomas maiores da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é um excesso de preocupação. A ansiedade é excesso exagerado de preocupação, certo? Preocupação excessiva. Preocupação todo mundo tem, preocupação todo mundo deve ter. Agora, excessivamente, que te tira o sono e que começa a tirar o fôlego, que começa a provocar sintomas, taquicardia, que começa a tirar você do seu sistema normal de vida, da sua vida saudável, que começa a colocar um medo excessivo, você não sai mais de casa, você não conversa mais com todo mundo. Aí, quando começa a limitar a sua vida, deixando de ser saudável, já adoeceu, tem que procurar sim tratamento, sim. Muitas vezes tem que ir para o psiquiatra, dependendo do grau, tem que ser feita uma avaliação para depender do nível de ansiedade, né? Sintomas comuns: preocupações, tensões, medos exagerados. Medo todo mundo tem, gente. Agora, medo exagerado, né, é um medo sem limite, um medo que te toma a tua vida, um medo que te paralisa, um medo que não deixa você trabalhar, um medo que não deixa você se relacionar com outras pessoas. É um medo exagerado, é um sintoma da ansiedade. Sensação de que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Tem gente que tem uma sensação de perseguição o tempo inteiro. Alguma coisa vai acontecer de ruim o tempo inteiro. É um sintoma do transtorno de ansiedade. Preocupação exagerada com o dinheiro, com a saúde, com a família. Aflição, angústia, perturbação de espírito. Sintomas físicos, por exemplo, como dores de cabeça, tontura, suor excessivo, taquicardia. E se eu não conseguir aquele emprego? E se eu não comprar aquela roupa? E se não der certo isso na minha vida?
pessoas que ficam aflitas todos os dias com o que será da minha vida. Isso é um sintoma de ansiedade. Tem que ser tratado, tem que ser cuidado e tem também que ser avaliado espiritualmente. Psicologicamente tem que ser levado para o médico, para um psiquiatra, fazer uma avaliação, qual é o nível de ansiedade, se precisa de medicação ou só terapia. E espiritualmente tem que ser trabalhado, algo que eu quero falar hoje à tarde, hoje nesse dia aqui, tá certo? Vamos lá. O que pode causar essa ansiedade? Fatores genéticos, é importante. A Ivna perguntou, não é? Trauma? Sim, mas fatores genéticos também. Situações do passado, como traumas emocionais, ambientes agressivos, pessoas expostas a ambientes agressivos, é muito comum desenvolver crises de ansiedade. Porque uma pessoa exposta a um ambiente agressivo, de briga, todos os dias. Eu acompanhei um caso de uma pessoa que desenvolveu uma crise de ansiedade porque todos os dias ela era exposta a uma agressividade do pai que chegava bêbado e batia na mãe. Então, todos os dias o pai daquela pessoa chegava bêbado e batia na mãe. Ela viveu a infância dela toda, a juventude dela toda nesse clima, não é? Nesse contexto familiar pura, agressivo. Agora você imagina uma pessoa viver a infância e a juventude toda dentro de uma casa que, ao anoitecer, ela sabia que o pai ia chegar bêbado e ia agredir a mãe. É horrível. Você pode imaginar como fica o sistema mental de uma pessoa dessa? Às vezes, gente, a pessoa chega nos consultórios para tratamento de ansiedade, de depressão, desses transtornos, não imaginam. E elas ficam, porque muitas têm tudo, tá com a vida tranquila financeira e tal, e não entendem por quê. Quando eu vou tratar, eu gosto muito de olhar para a história. Sempre que um paciente chega para mim contando um sintoma, contando uma história, uma questão da sua vida, a dor, porque todo paciente, quando chega dentro de um consultório, quando chega dentro de um lugar, até na igreja, vem contar a sua dor. Ele vem trazer a sua dor, ele vem compartilhar a sua dor. Então, traz a sua dor. Porém, gente, quando eu escuto uma pessoa que traz a sua dor, eu sempre pergunto como é a vida dela. Como foi a sua história? Como foi a sua infância? Porque a nossa dor, as nossas feridas estão na nossa história. Estão na nossa infância. Não escapa, ninguém escapa disso, porque nós somos a nossa história. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. É muito importante a gente resolver a nossa história. Verdade. Se a gente não tiver coragem de fazer contato com a nossa história e resolver a nossa história, isso vai acompanhar a vida da gente, vai interromper no nosso presente e comprometer o nosso futuro. O nosso passado compromete o nosso presente e o nosso futuro compromete sim. É muito fácil essas palavras, esses jargões que colocam por aí, né? Desbloqueie suas crenças para ir para o seu futuro, para o seu presente. Beleza, vamos desbloquear as crenças limitantes do passado, adquiridos com a sua história infantil, sim. Contudo, isso precisa ser feito com cuidado terapêutico, um tato terapêutico, com manejo cuidadoso sobre a história daquela pessoa, adequado sobre a história daquela pessoa. É muito importante que isso aconteça, porque a nossa ferida está na nossa história. Quantos casos de depressão, de transtorno de ansiedade, eu trato que a pessoa vem com um sintoma gritante, tomando a medicação, na crise forte de ansiedade ou de depressão, são casos muito conhecidos. E quando eu tiro um pouco da crise, aí depois eu vou para a história familiar, que eu toco na história familiar. Como foi a sua história com seu pai? Como foi a sua história com a sua mãe? Se imediatamente
emerge da história familiar, da história da infância da pessoa, a história que marca exatamente aquela crise de ansiedade que a pessoa está passando. Que marca, o trauma que marca aquela dor que a pessoa está passando. Então, veja bem, as causas das crises de ansiedade estão muitas vezes nesses fatores de abuso familiar, agressões familiares, famílias disfuncionais com brigas repetitivas todos os dias, os filhos assistindo, quando crescem, desenvolve transtorno de ansiedade, que são memórias que estão lá, memórias traumáticas que disparam no cérebro, certo? Na amígdala cerebral, que é encarregada para disparar os sintomas da ansiedade, que aí vem o taquicardia, vem suor excessivo, tremores, que é aquela sensação de medo descontrolado. O paciente, a pessoa, você que está me ouvindo aqui agora, você vai só sentir o sintoma. Eu estou sentindo um taquicardia, eu estou sentindo suor, eu estou sentindo um medo muito grande. O que é isso que está acontecendo comigo? Não é? Isso é o que você vai sentir. Por isso é importante, se você tiver com crises fortes de ansiedade, procure um terapeuta, procure um especialista, procure uma ajuda, para que você possa tratar isso com cuidado, com amor e com o máximo de cuidado e tato terapêutico, para tratar a sua ferida, para ir desenvolver todo o seu processo e você sair dessa. Essas são as causas da ansiedade, são basicamente essas aí. Então, a falta de confiança, que é a base das crises de ansiedade, é forte e elas são causadas por esses fatores aí, genético, situações de passado, traumas familiares. Isso causa os transtornos de ansiedade, sim. Isso traz esse medo dentro da gente, ok? Mas aí eu volto a repetir, se você sente esses sintomas, se você está com crises fortes, procura um profissional e vai tratar, que tem tratamento, que é muito bom e que você sai dessa e você vai ficar feliz da vida. Mas eu quero agora canalizar essa doença, que é a ansiedade, para o espiritual. Eu quero trazer um bálsamo espiritual sobre isso, tá certo? Que você use a sua fé agora para também tratar a sua ansiedade. Se os sintomas não sumirem depois desse tratamento espiritual, aí você procura um médico, tá certo? Muito bem. E aí eu vou tratar espiritualmente agora da ansiedade. Por quê? Porque a palavra do Senhor, inclusive, ela diz em Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante, tem um texto que fala da ansiedade. Diz assim, vou ler aqui. Mateus capítulo 6, versículo 25 e diante, diz: Não andeis ansiosos pela vossa vida, porquanto ao que haver de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustentam. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, não fiquem ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Queridos, que palavra, não é? Esse texto bíblico, ele revela uma chave. Aqui Deus fala sobre a ansiedade, não é? Ele diz que a resposta para essa cura da ansiedade é confiar em Deus. Confiar em Deus. A confiança é a certeza de que eu tenho um Deus que cuida de mim. O problema é que dentro da nossa alma existe aquelas marcas que eu falei agora há pouco. Imagine uma pessoa que viveu a vida inteira criada dentro de uma família disfuncional, onde todos os dias tinha uma briga e uma agressão. E aquela criança foi formando o seu psique dentro de uma informação agressiva, com medo. Ela recebeu tanto medo no seu aparelho psíquico que quando ela cresce, o medo é a sustentação da sua existência. Agora Deus precisa entrar nisso, e aí que Jesus entra, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Amém. E aí Jesus chega no cenário da ansiedade, na época de Jesus e agora, porque nós estamos num cenário de ansiedade. O mundo está ansioso, como viveremos, o que seremos de nós. Nós estamos sem saber o que seremos daqui a 3 meses. É verdade. O que faremos? Eu estou com a agenda de 2022, com viagens para fazer, com cursos para fazer, e eu estou dizendo, vamos fechar as viagens, vamos deixar tudo ok, e todas as agendas que nós estamos fechando, eu estou dizendo, se Deus permitir, iremos. Se for a vontade de Deus, iremos. Mas uma insegurança gritante deu em meu coração sobre iremos para onde? Iremos para onde? Porque não há segurança nenhuma. Então, queridos, o mesmo Jesus que disse há mais de 2000 anos atrás: não vos inquieteis, não ficais ansiosos com coisa alguma, é o mesmo que está dizendo hoje para você. Não fique. Agora, para mim não ficar ansiosa, eu tenho que ancorar a minha emoção em algo que me dê segurança. Aí é que está. Eu preciso confiar em Deus. Porque se eu não ancorar minha confiança em Deus, eu vou ficar solta na insegurança que esse mundo está. Então, a falta de confiança em Deus é o desejo descontrolado de possuir as coisas, de esperar o futuro, de ansiar pelo futuro, né, das coisas grandes para a minha vida, e essa ansiedade, essa insegurança pelo meu futuro me coloca no buraco da ansiedade. Tá certo? Então, confiar em Deus é a saída para vencer a ansiedade. Por que a ansiedade, então, na sua vida? Por que temer o amanhã? Por que se preocupar? Por que ter insônia? Se você tem tido medo do futuro, se preocupado, se você tem estado ansioso, então eu quero convidar você para se aproximar do coração de Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque o Senhor é o dono do mundo. Para pensar comigo. Deus dá o sol todos os dias. O sol não despencou na sua cabeça ainda. Despencou. Os oceanos batem ali na beira-mar. E o oceano ainda não tomou a terra toda. Porque a terra só é 1/3. O restante todo, tudo é água. E os oceanos ainda não tomou a terra. Preste atenção. Os planetas, as estrelas ainda não caíram, não despencaram lá de cima, destruindo toda a terra, a pequena porção de terra, 1/3 do universo. Por quê? Porque existe um Deus controlando todo o universo. Existe um Deus controlando todas as coisas. Existe um Deus controlando a vida. Haverá Deus de controlar o sol que se coloca todos os dias para nos dar
esses raios que nos dá vitamina D, e Deus não poderá controlar a sua vida? Que Deus é esse que faz com que a lua traga luz todos os dias para iluminar a noite e as estrelas iluminar o céu? Que Deus é esse que vai ter esse poder e não tem o poder de controlar o fôlego da sua vida? Deus tem o poder para controlar o fôlego da sua vida. Deus tem o poder para controlar a sua vida, sim. Confia em Deus. Canalize todas as suas emoções para Deus. Entregue a sua vida a Deus. Amém. Confia no Senhor. Esse é o convite de Jesus. Jesus diz: não fique ansioso. O que é que Jesus está dizendo? Pare de se preocupar demais. O que é a ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade? A preocupação excessiva. Jesus chega e diz: pare de se preocupar excessivamente. Confia em mim. Aleluia. Confie, eu dou o pão. Sabe o que Jesus diz, gente? Jesus, ele compara os lírios dos campos. Jesus diz: olhe para os lírios dos campos. Eu disse nesse instante para você olhar para as estrelas e para o sol, não é? Eu fiz aí uma analogia para despertar em você a confiança em Deus. Jesus fez a analogia dele. Ele disse: olhe para os lírios dos campos. Eles não trabalham, não semeiam, não ceifam. Eles não têm uma labuta, nada. Contudo, a lindeza, a beleza deles excede a de Salomão. Aleluia. Quem fez isso? Deus fez isso. E o lírio, ele abre-se, ele exala o perfume e a beleza dele, e logo depois murcha e vai para o fogo. Verdade. E aí Jesus diz: imagine vocês, homens, que são feitos à imagem e semelhança de Deus, o que não fará o Senhor por você? Aleluia. Então tenha confiança. Eu quero ancorar hoje, eu estou aqui ancorando a sua alma na confiança em Jesus. Amém. Ancore suas emoções, ancore seus desejos, ancore sua esperança em Jesus, no amor que Jesus tem por você, porque Ele te ama. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você anda fazendo, não importa quem você seja, não importa a sua condição de vida. Fala, Deus. Você é amado por Deus. Deus enviou Jesus para morrer numa cruz pelo ser humano. Ele não classificou o tipo de ser humano para receber o amor dele. Ele classificou a espécie. Ele disse: a espécie é humana. Portanto, você que está aí, eu não sei onde você está. Você que está na sua cozinha fazendo o almoço, você que está aí dirigindo um caminhão, numa estrada, na rua, no trabalho, na empresa, em casa, onde você estiver. Guarde o seu coração e diga: Senhor, eu quero pedir perdão, porque eu não confio em Ti. Eu quero conduzir você para esse arrependimento. Amém. É importante. Curar a sua ansiedade passa por você se arrepender de não confiar em Deus. Amém, Jesus. Sabe, ansiedade, as crises, o descontrole da ansiedade acontece porque a gente quer confiar muito na força da gente. A gente excede essa ansiedade, essa preocupação, porque é uma força tão grande que a gente acha que só a gente tem. Às vezes você bota toda a força sua, às vezes você se esforça demais pelos outros, para agradar os outros, para fazer a vontade de todo mundo da família. Você às vezes nem pensa mais em você. Você às vezes faz uma agenda que é toda dos outros, da mãe, do pai, do irmão, da irmã, da tia, da prima, da sobrinha, do sobrinho. Oi! E quando você percebe, você está com crise de ansiedade, de tanto ter se preocupado com a vida de todo mundo, de tanto ter desejado ser centro das atenções. A Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Da família. Não é assim, gente. Então, às vezes, essa falta de confiança em Deus é porque a confiança está demais em você. E aí você explode de botar tanta força sua. E aí entra na crise de ansiedade. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Filma isso aqui, Kelvinha.
Ai, a rocha que As crises de ansiedade, muitas vezes, é um esforço exagerado sobre-humano que fazemos, um esforço sobre-humano, e é um esforço tanto psicológico como um esforço físico sobre-humano que fazemos para agradar os outros, para resolver situações que nós nem temos mais força para resolver. E aí nós superamos o que podemos fazer de nós mesmos, ultrapassamos o limite e entramos em crises grandes de ansiedade. Pare de fazer aquilo que você não consegue mais fazer. Pare de querer agradar os outros acima da sua força. Faça o que é o seu limite. Respeite-se a si mesmo. Você precisa aprender a amar a si mesmo e respeitar os seus limites, porque senão você vai morrer. Verdade. Mania de agradar, né, pastor, as pessoas. É muito complicado isso, muito complicado. Isso é muito complicado, não é? Por isso que Jesus nos chama para a gente confiar nele, para a gente esperar nele. Então esse versículo bíblico é muito importante. Tem uma parte da Bíblia que é o Salmo 37:5. O Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Então entrega, tem um momento dos nossos esforços, tem uma hora da nossa força que a gente tem que respirar, inspira, expira e entrega ao Senhor, e o mais ele fará. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, a gente está batendo um papinho com ela hoje, a nossa querida apóstola, doutora Roseni Marques. E ela está falando sobre a ansiedade, que tem sido um mal que tem atingido, é claro, não somente o Brasil, como todo mundo. Pessoas ansiosas, elas têm a tendência de se matar, elas têm a tendência de se anular, elas têm a tendência de destruir a vida delas e, por consequência, a vida de pessoas. Mães ansiosas, filhos ansiosos. E toda a comunidade, toda a sociedade sofre com esse mal, que com certeza é uma preocupação de algo que ainda não viveu. Pastor, eu tenho visto muitas pessoas ansiosas, doentes, atribuladas, para não ferir as pessoas que para elas são referências, tipo pai, mãe. Isso é comum, pastor? Isso é muito comum. Cruel, isso né? Olha, eu inclusive faço um trabalho grande com as mulheres. E agora em dezembro eu vou estar fazendo uma imersão da cura da identidade feminina, que vai tocar muito nesse ponto. Importante, eu tenho percebido ao longo desses anos, ouvindo muitas mulheres, tenho percebido como as mulheres, elas ocupam outros papéis na dinâmica da vida, exatamente para agradar as pessoas, suprir as necessidades das pessoas, e nisso elas vão se perdendo da sua própria essência, da sua própria identidade, levando essas mulheres a adoecerem no seu emocional, se perdem dentro de si mesmo, e aí elas vão precisar se encontrar, porque a vida vai pedir contas. É verdade. Tá? Chega um ponto da vida de todo mundo, Ivna, meus queridos que me escutam, entenda uma coisa: chega uma hora da nossa vida que a vida da gente pede contas da nossa própria vida. A gente não pode passar por cima da gente. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Por isso é tão importante você procurar se conhecer. Porque vai chegar uma hora da sua vida que você vai romper, você vai não vai mais aguentar. E você vai dizer: quem sou eu? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Para que eu existo? Eu estou precisando me conhecer. Então, ouvindo muitas mulheres, eu estou preparando a imersão do dia 4 de dezembro, que se chama Cura da Identidade Feminina. E a Ivna foi fazer essa pergunta, eu me animei para divulgar o evento. É assim. Mas tem a ver, né? Tem a ver. Para curar, né? Isso é uma disposição que a senhora tem para curar, tendo em vista tantas pessoas doentes, e após esse coronavírus parece que a coisa piorou, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã, preocupadas com o que vão fazer, preocupadas se vai dar certo ou não, porque na grande verdade houve uma grande desaceleração no mundo e as pessoas literalmente
parece que perderam o foco das coisas, pastor. Pois é, mas é exatamente o que aconteceu. Veja bem, a pandemia, ela inaugurou um tempo de autoconhecimento. Uau! Nem que as pessoas não se prepararam para essa desaceleração. Uau. Você disse uma coisa certa. O que é que aconteceu? A pandemia desacelerou o mundo. Sim. As pessoas tiveram que ficar mais dentro de casa. As pessoas tiveram que ficar mais em contato consigo mesmas, com as famílias, com os relacionamentos, com os interrelacionamentos. E o que é que aconteceu? Conflitos. Ninguém estava preparado. Todo mundo com as máquinas na mão. Todo mundo se relacionando com a máquina, com o ativismo. E aí se esbarraram em si mesmos. Meu Deus. Agora, sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está permitindo com que nós venhamos a buscar esse autoconhecimento. Sim. Esse melhorar de nós mesmos, esse olhar para dentro da gente. Não é porque eu sou crente que eu tenho que parar de olhar para mim. Jesus me salvou, mas Ele não apagou a minha identidade. Muito pelo contrário, Ele que fez a minha identidade. E Ele fica torcendo lá no céu, intercedendo por mim à direita de Deus, dizendo assim: vamos lá, minha filha, descubra a sua identidade. Se descubra, se desenvolva. Vamos lá, porque eu paguei um alto preço para você ter uma brilhante identidade. Para você ver que essência linda você tem. Eu paguei um alto preço para você brilhar no palco da sua vida. Vamos lá, minha filha, descubra quem você é. Ô, coisa linda, é isso aí, a pastora tá com força hoje. Eu estou a metralhadora da cura das mulheres, gente. Amém, que coisa maravilhosa. Deus me ungiu para esse tempo, pastora Ívila. Eu creio, pastor. Fui gerada no ventre da minha mãe para a cura interior. E é isso aí, a gente vai ter aí esse seminário maravilhoso de imersão da cura da alma, que vai ser no mês de dezembro, né? 4 de dezembro. E haverá a nossa imersão da Clínica da Alma com o tema A Cura da Identidade Feminina. Você não pode perder, vai ser top essa imersão. O propósito é resgatar a tua essência. Eu criei um processo de cura que, inspirado por Deus, inspirado pela minha capacidade terapêutica também, e você vai experimentar um processo de cura da tua identidade, que eu tenho certeza que será único. Nessa imersão, você não pode perder. Entra na minha rede social e nas redes sociais da Casa de Avé do nosso Centro Apostólico, que você vai começar a ver a divulgação. Nós não abrimos as inscrições, nós estamos aquecendo os nossos seguidores. Quando abrir as inscrições, você corre para dentro, porque é tempo de restaurar a tua identidade. Amém. É isso aí. Vamos orar para que Deus possa estar resgatando essa autoconfiança, para que você possa, em nome de Jesus, avançar e saber que tudo que nós passamos, literalmente, é permitido por Deus para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa vitória. Deus, o Senhor, tem um tempo de crescimento para você. Se aproprie de cada palavra que a pastora falou. Com certeza ela não está aqui hoje apenas como pastora, mas como doutora, uma mulher que tem sido especializada nesta área, literalmente, das emoções, para que possa nos sinalizar e nos levar a caminhos outrora nunca ido ou jamais, que você jamais conquistaria caminhando sozinho. Então aproveite esse tempo. Hoje nós iremos orar agora pela sua vida, e eu quero declarar que, em nome de Jesus, nenhum mal te atrapalhará mais, nada vai te assustar mais, nada vai te deter, porque agora você não está caminhando mais sozinha. O Senhor está caminhando contigo, e nós contemplaremos Deus, o Senhor, de forma gloriosa, através dessa ferramenta chamada Rosine Marques, conduzindo você, a mim, a todos que estão nos ouvindo agora, através desse farol, que essa mulher é como um farol no meio da escuridão, né, pastora? Eu queria que todos repetissem comigo essa declaração, amém? Aquelas declarações que Deus me usa, e aí até as crianças fazem. Então, quem estiver me ouvindo, diga assim comigo, diga: Senhor,
Confesso que tenho tido medo do futuro. Confesso que tenho tido medo do futuro. Tenho estado ansioso. Preocupado, nervoso pelo que me possa acontecer. Por isso peço perdão. Por esse pecado. De insegurança. Por muitas vezes. Não confiar no Senhor. Hoje eu tomo a decisão de crer plenamente que o Senhor cuida de mim. Rejeito toda ansiedade na minha vida. Rejeito toda preocupação. Todo medo do futuro. E decido entregar o meu caminho a ti, Senhor. E declaro que confio e sei que tudo o Senhor fará. Rejeito todo sentimento de insegurança, de rejeição dentro da minha alma. Pois a minha segurança está em ti. Jesus. Limpe agora. Senhor, toda impureza e medo da minha alma. E eu estou agora limpo, tranquila, sabendo que o Senhor é quem me protege de todo mal. É quem cuida da minha família. Eu estou segura, confiante no Senhor. Amém. É muita bênção do céu. É isso aí, pastor. Obrigada por sua participação maravilhosa. As terças-feiras ficam mais agradáveis, mais sábias, mais direcionadas, mais iluminadas com essa profissional maravilhosa da psicologia, que tem de uma forma muito maravilhosa contribuído, colaborado com esse programa maravilhoso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e já convidar você que está me ouvindo agora, é claro, para entrar na bio ali no Instagram dela. Entre em contato, ela faz terapias também direto pela internet, então você dá uma ligada para ela no 859. Entra na minha bio, que lá na minha bio tem como você faz terapia, como você entra na nossa Clínica da Alma, porque nós temos o projeto Clínica da Alma Feminina, que é atendimento terapêutico do valor popular, onde as mulheres podem ir ter atendimento com psicólogo. Você entra lá na bio do meu Instagram e, por favor, vai lá, faz o seu contato, que você vai ter atendimento psicológico no valor popular para você ser bem cuidado. Tem também libertação espiritual, ok? Você pode também fazer contato pelo 85-9992-3825. Esse é o WhatsApp, né? Só para o WhatsApp, tá bom? Porque aí de lá ela vai direcionar você para nossa equipe, para Kelvin, que vai ser uma bênção do céu. Vai ser bênção demais, tá bom? Só mais uma coisa, você pode sim fazer a sua oração de fé todos os dias e dizer: Senhor, eu estou livre de toda ansiedade. É isso aí. Então, dá os nossos recados. Você pode nos seguir aqui no Instagram, Ivna Medeiros 17 Oficial. Você pode seguir a gente através do Face da Rádio Irapuru, o Irapuru Jaguaribana. Você curte a nossa programação, deixa teu recado, deixa teu beijo. E também, é claro, do da pastora Ivna Medeiros, Ivna.medeiros.5. Lembrando que esse final de semana, sexta-feira, eu estarei em Juazeiro, o dia 19, às 19h30, na Igreja Missão pela Fé, na Avenida Ailton Gomes, 1063, Franciscanos, tá bom? Vai ser bênção demais com a minha querida irmã Marleja, a pastora Lúcia. No dia 20, eu estarei com meu querido Savinho, lá no Maison Buffet, no dia 20, às 19 horas. Dia 20, às 19 horas, no Maison Buffet. Vai ser bênção para mais de metro, na rua Fiscal José Soares, 119, lá nos Salesianos. Vai ser forte demais, vai ser bênção demais. Venhamos celebrar. Hoje à noite estaremos aqui na sede da Comunidade Evangélica Emanuel, 19h30, para uma grande celebração, então você não pode ficar de fora, tá bom? Rua Padre Anchieta, número 90, no Monte Castelo. Um beijo no coração para você que fica aqui no Vai. Sigam a nossa programação que vem em sequência e seja abençoado. Que essa terça-feira seja a terça-feira do teu milagre. Quer participar do nosso grupo do Briobró?
Só você ligar pra gente, 859-8850-7143 ou 9623-2523. Não deixe de abençoar a obra missionária. Estamos precisando de mantenedores e patrocinadores para que venhamos fazer essa programação, continuar com força nessa programação. Seja você também um parceiro missionário. Qualquer oferta que você doar será muito bem-vinda para que nós venhamos manter os projetos dessa rádio, desse programa funcionando, tá bom? Tô ficando por aqui. Pra você que fica que não vai, um beijo no coração. Pastora, um beijo. Deus abençoe todo mundo. O Senhor é com vocês. Até a próxima terça. Ela já largou o microfone lá por lá. Meu Deus do céu. Deus abençoe vocês. Agora sim. Um beijo no coração. Shalom pra todo mundo. Tchau, tchau.